Artigo 206. Nós estamos nos princípios do ensino ainda, certo? Gestão democrática do ensino na forma da lei. Quando que a gente vê a gestão democrática na escola? O conselho de escola, a APM. Tem diretor que leva melhor essa questão assim, dessa gestão democrática, que consegue fazer os pais realmente participar, mas ainda não é a participação como a lei exige. Mas precisa ter associação de pais e mestres, grêmio estudantil, conselho de escola, que é o momento que nem que o pai dê a sua assinatura. Se ele entender aquilo que ele está assinando, se ele tiver a oportunidade de propor, de ser ouvido, isso é a gestão democrática. Garantia de padrão de qualidade. Ruth, mas o que é um padrão de qualidade? Eu penso assim que na minha experiência, quando eu vou trabalhar na educação infantil, existem os parâmetros de qualidade na educação infantil. Qual que é o parâmetro de qualidade no ensino fundamental? Por exemplo, se eu tenho um plano nacional de educação, se eu tenho metas de alfabetização, por exemplo, eu estou adquirindo um padrão de qualidade a partir do momento que eu atinjo as metas, que eu cumpro aquilo que está sendo estabelecido por lei. E essa qualidade, ela é perguntada ali nas avaliações externas, nas avaliações internas da escola. Por exemplo, Franca tem as avaliações de secretaria. Então, o padrão de qualidade está ali. Quando se atende às normativas de merenda escolar, de tudo que existe na escola, existe padrões de avaliação. E essa qualidade, ela é avaliada por esses padrões de avaliação. Né? Quando a gente vai lá na educação infantil, por exemplo, os padrões de qualidade fala até da medida que tem que ter o berço, da quantidade ideal de educadores por criança. Ruth, mas não cumpre. Ai, gente, eu sei que não cumpre. Educador por criança é o que menos cumpre. Mas existe um parâmetro. E quanto mais eu chego perto desse parâmetro, a minha qualidade aumenta. Né? Parâmetros, metas. Aqui, um piso salarial nacional para os profissionais de educação escolar nos termos da lei federal. Né? No dia que eu fiz esse slide, já faz tempo, eram 2.500 por 40 horas. Vou atualizar esse valor para vocês, me anote essa demanda. Garantia do direito à educação e aprendizagem ao longo da vida. Alguém chegou para vocês e pediu para que vocês assinassem um abaixo-assinado para que não acabasse a educação de jovens e adultos? Alguém pediu para vocês assinar um abaixo-assinado que se referia a que não acabasse o Centro de Educação Integrada, que é uma educação de adultos com deficiência? Se não pediu a assinatura de vocês, pediu de outros, e há muito pouco tempo. Por que não se consegue extinguir a educação de jovens e adultos e o Centro de Educação Integrada? Porque tem essa normativa, esse princípio que fala garantia do direito à educação e aprendizagem ao longo da vida. Por quê? A partir do momento que temos progressão continuada, que raros alunos são retidos, que o aluno não precisa trabalhar antes de 17 anos, ou seja, acabou o noturno. Por que não acaba de vez? Pela garantia da educação ao longo da vida. Se não extinguir tudo isso, gente, isso não eleva governo nenhum, não é plataforma de votos. É o que segura a não extinção desses programas que tratam da educação de jovens e adultos. Artigo 207. Nossa, estou me dando um susto porque eu estou só nos 5 ainda, são 15, né? Autonomia das universidades. Mas, Ruth, fala um negócio para mim. Né? Eu mesmo falo, eu mesmo respondo. Nós vamos trabalhar aqui como PEB1, né? Tem uns que são pedagogos aqui, que vão prestar o concurso de pedagogo. Mas a gente precisa aprender a universidade. Olha, está aqui o princípio para ele ser estudado. Então, ainda que eu não vá trabalhar com essa etapa, é uma matéria de concurso. Então, o que diz aqui? Que as universidades
Elas vão ter autonomia didático-científica e gestão financeira e patrimonial. Ou seja, elas são entidades autônomas ali para contratar professor, para demitir, para criar cargo. Claro que tem todo um processo aí de gestão até chegar na criação desse cargo. E quando a gente fala em universidade, a gente vai falar da indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão. Aí vocês vão falar, realmente, né? Quando eu estudava no Unifran, o Unifran promovia tanta coisa, né? Tinha clínica de psicologia, tinha... O que mais tem, gente? Atendimento com fono. Por quê? Porque para os estudantes aprenderem, tem que ter as aulas práticas. E as aulas práticas é com a gente cobaia. Não é cobaia, né, gente? É tendo aquele trabalho do estudante sendo supervisionado pelo profissional. Então, isso é a extensão. A pesquisa no sentido assim, de os professores ali com mestrado e doutorado terem projetos de estudo, né, de construção de conhecimento e envolverem seus alunos. E o ensino é a aula propriamente dita. Então, as faculdades elas têm o direito, inclusive, de adquirir professores técnicos e cientistas estrangeiros na forma da lei. Que lei? A Emenda Constitucional número 11 de 96. E os dispostos desse artigo, eles se aplicam às instituições de ensino e pesquisa científica. Como assim? Por exemplo, a Unesp é uma universidade. Mas qual instituição de ensino e pesquisa que não é universidade? Um exemplo, os institutos federais de educação. Assim, agora se me apertar, não sei outro, né? Mas os institutos federais são instituições que elas têm o nível superior, o nível técnico e o nível médio. E elas também promovem essas questões de ensino, pesquisa e extensão. E artigo 208, ele já vai para as garantias da educação. E o que se garante? Primeiro, a educação ela é obrigatória e gratuita para crianças de 4 a 17 anos de idade. Ah, por isso que a gente não estuda tanto a creche. Sim, porque a creche ela está com a iniciativa privada de interesse público. A partir de 4 anos é a pré-escola. Então, ela já é obrigatória, porque a criança ela tem 4 anos, ou ela vai fazer 4 anos até o dia 31 de março daquele ano. 17 anos, por que a marca do 17? Porque é o fim do ensino médio. Então, a criança que não foi retida, reprovada nenhum ano, quando ela chega no terceiro do ensino médio, ela tem ou ela vai fazer 17 anos. Só que vamos voltar lá na educação ao longo da vida, assegurando inclusive a oferta gratuita para todos os que a ela não tiveram acesso na idade própria. No Brasil hoje a questão do acesso, ela já não é tanta quantidade de vaga, né? Porque hoje se busca aí vaga para todos, mesmo que com classes superlotadas, não é a realidade do município de Franca. Dificilmente aqui nós temos classes com 30 alunos, né? Mas é uma realidade ainda do país. Esse acesso na idade própria, hoje eu vejo muito mais uma questão, uma problemática daqueles que estão em zonas mais afastadas, mas assim, ainda tem a educação do campo, rural e tal. E aquele aluno, principalmente o adolescente hoje, né? O ensino supletivo, a educação de jovens e adultos, hoje ela é principalmente para o final do ensino fundamental e o ensino médio. Quando o aluno, eu brinco assim, já tem perna para andar sozinho. Ele já enforca a aula, já teve uma gravidez precoce, já envolveu em drogadição. Então, não é o acesso no sentido da escola oferecer, mas é um acesso no sentido da família não conseguir manter na escola. Eu falo sempre, né? É quando o menino já ganhou perna, o menino já anda sozinho e não vai para a escola. É aí onde tem evasão, a repetência e muitas vezes aquele aluno pode retornar para a educação de jovens e adultos. Progressiva universalização do ensino médio gratuito,
que é uma redação dada pela emenda constitucional 14 de 96, e isso vai ficar muito forte a partir de 2010. Então, hoje já nem se diz mais, a obrigação gratuita é até 17 anos. Não é mais o ensino fundamental, né? Antes era Fundec, né? Era obrigatório, era o ensino fundamental, nem o infantil, nem o médio. Hoje é o 4 a 17. E o ensino médio está sendo progressivamente universalizado. Na nossa região, ele já é. A questão da pessoa com deficiência, então, uma garantia que a pessoa com deficiência tem é o atendimento educacional especializado aos portadores de deficiência. Ruth, mas não é pessoa com deficiência? Sim, mas a legislação é antiga e esse termo não foi corrigido. Então, aqui ainda está portador de deficiência, preferencialmente na rede regular de ensino. Então, já não se trabalha tanto com a escola especializada, como aqui é a PAI, mas a rede regular de ensino. Garantia de educação infantil em creche e pré-escola às crianças até 5 anos de idade. Por que até 5 anos? Porque se a criança tem até 5 anos, ela é matriculada na educação infantil. Se ela tem 5 anos e 10 meses para frente, ela está no primeiro ano. Como assim 5 anos e 10 meses para frente? Porque ela está no primeiro ano, no ano que ela completa 6 anos até 31 de março. Ou seja, uma criança de 5 ela pode estar no primeiro ano. Se ela faz 6 até 31 de março. Gente, isso é um pega, isso é matéria de concurso que eu vejo de secretário de escola errando essa questão desse 31 de março, vocês não têm noção. E eu já vi cair umas 3 provas. Aqui. Acesso aos níveis mais elevados de ensino, pesquisa e criação artística segundo a capacidade de cada um. Como assim segundo a capacidade de cada um? Na escola é para todos, não é? Mas se eu, por exemplo, se eu tenho uma capacidade diferenciada para a área esportiva, olha, eu posso ir lá treinar no pole com um professor especializado. Mas o pole é para todo mundo? Não é. Né? Eu falei do esporte, da criação artística. Da mesma maneira que existe o pole, existem as oficinas, por exemplo, de música. Estou falando do município de Franca. Lá na EMIN. Tá, vai tocar um instrumento. Todo mundo pode tocar um instrumento? Pode. Mas lá vai chegando um ponto que o poder público oferece, mas tem que ter habilidade. Então, isso que é o segundo, a capacidade de cada um. O poder público, ele oferece oportunidades, só que quando chega num nível diferenciado, já não é para todo mundo. Esse ensino de garantias, né? Oferta de ensino noturno regular. O que é o regular? É o que não é à distância, que vai na escola todo dia. Adequado às condições do educando. Então, o que é o adequado às condições do educando? Eu chego num lugar que o forte é a fábrica. Hoje tem pouco, né? Esse ensino noturno regular. E em Franca, olha, nem tô lembrando mais onde tem. Né? Que parece que o Zé Mário fechou, o Nair fechou. Acho que está sobrando Siqueiroli. Eu vou colocar aula lá no Siqueiroli de manhã para um público que trabalha na fábrica. Não, então não é adequado às condições educando. Eu sei que é um público diferente que tem lá. E de manhã nem tem jeito de usar, porque é uma escola do Estado. Então, adequado às condições educando é realmente que seja à noite, um horário que seja depois que o aluno sai da aula. A gente fala assim, não, vamos pôr mais cedo, vamos começar às 5h30 para dormir mais cedo. Não, aquele aluno nem chegou da fábrica ainda. Né? E eu acho que o forte aqui em Franca nem é fábrica mais, mas para dar o exemplo. Outra garantia, atendimento ao educando em todas as etapas da educação básica, por meio de programas suplementares de material didático escolar, transporte, alimentação e assistência à saúde. Lembra que eu falei das condições de permanência? São essas. Então, se eu quero que o aluno fique na escola, eu não posso dar para ele fugas, oportunidade de fugar. Eu não fui porque eu não tenho material, eu não fui porque eu não tenho a roupa, eu não fui porque eu estou com fome. Né? Então, realmente,
o poder público ele precisa suprir as necessidades desse aluno, material, transporte, alimentação e assistência. Esse ensino público gratuito, é obrigatório e gratuito, é direito público e subjetivo. Eu sempre falo para quem já fez a aula comigo, né, que esse dia que eu fui lá no Sindicato de Servidor, ter uma aula com advogados sobre o concurso público de 2000, eles me explicaram o que era esse direito público subjetivo. É o seguinte, a escola oferece a vaga. Coloca os cartazes, todo mundo já viu os cartazes, agora os posts, né, e tal. Porém, ela não vai buscar a pessoa em casa para fazer. Daqui uns dias vai, se vocês querem ver, escuta, vocês têm mais tempo de carreira que eu. Mais tempo assim, né, para trabalhar, né, mais tempo de quilômetro rodado, não. Quando tem um estado, por exemplo, o menino vai sair do 4º, 5º ano da rede municipal ou estadual, vocês já viram que o nome da criança já está na escola. Ele já está na escola. Quando a pessoa vai para outra escola, tem que pedir para excluir, né? Então, o satélite faz a geolocalização. Então, está tudo pronto. O pai só precisa assinar a matrícula. Isso é o direito público subjetivo. Está tudo sendo oferecido, mas a pessoa tem que ir lá e se apresentar. Fala assim, não, eu quero essa vaga, estou aqui assinando. Certo? E o que acontece quando não tem? O não oferecimento do ensino obrigatório pelo poder público ou oferta irregular importa a responsabilidade da autoridade competente. Lembra de um tempo que tinha mais creche? Tinha gente que até arrotava grosso. Gente, graças a Deus hoje está melhorando muito, né? O povo tinha um preconceito com creche pública, com escola pública, né? E hoje com esse movimento da educação especial, as famílias têm procurado a escola pública e com a popularização das creches, têm procurado as creches também. Então a pessoa falava assim, não, meu filho estuda em escolinha particular, ele não estuda naquela creche do bairro, né? Mas por que acontecia isso? Era uma diferenciação da prefeitura? Falo do caso de Franca, que é onde eu trabalho e tudo. Não, a questão era 10 anos atrás, uma época que foi o boom da creche, que a creche foi reconhecida como um direito da criança pela sociedade, porque na legislação ela já era, desde 96, mas não tinha em grande quantidade, igual tem hoje, por exemplo, uma creche, uma escola de fundamental e uma escola de fundamental 2 e médio. O pai chegava no Ministério Público e falava, eu preciso de creche, eu preciso de escola integral. Se o prefeito não tinha vaga, ele comprava a vaga numa escola particular. Do mesmo jeito que eu fui descobrir depois, fuçando, né? Se ele não tem um leito na Santa Casa, ele tem que comprar um leito num hospital público próximo. É onde muita gente, acho na época da Covid, estava sendo internada até em Ituverava, em municípios assim não tão próximos, como uma Restinga, uma Cristais Paulista. Então, se o prefeito não oferece a vaga, ele tem que pagar por ela. Ou então, a multa ela é maior do que o que ele pagaria comprando a vaga de uma escola particular. Compete ao poder público recensear os educandos no ensino fundamental, fazer-lhes a chamada e zelar junto aos pais e responsáveis pela frequência. Então, isso a gente tem que desmembrar. O que é recensear? O mês de maio é o mês do censo escolar, então os secretários ficam lá enviando dados da escola, como números de alunos, endereço, quantidade de professores, os nomes ali, certo? Então, isso é o censo. A última quarta-feira de maio é a data base. O que é a data base? É a data de referência. Se eu tenho tantos alunos, por exemplo, no dia... Qual foi a última quarta-feira de maio? Dia 27 de maio. Se eu tenho tantos alunos no dia 27 de maio, que foi esse ano, por exemplo, quando é verba, é R$40 por aluno, e eu tenho 500 alunos, ou seja, a escola vai receber R$20 mil. Ruth, que muito, claro que não, é pouco.
mas é esse o objetivo da contagem, né? E tudo que é programado na escola, como livro didático, uniforme, é com referência nessa quantidade. Nossa, se chegar no outro ano tiver 510 alunos, não ganha? Até ganha, mas às vezes precisa remanejar, alguma coisa assim. Porque a data é o 27 de maio. Ruth, mas o quinto ano não sai, não entra o outro primeiro? Sim. Mas geralmente mantém a média, né? Nas escolas que eu trabalho, costumam manter a média dos que saem com os que entram. Senão é aí que vai dar a diferença grande mesmo, de livro, de material, que eu falo que faz alguns ajustes. E zelar junto aos pais e responsáveis pela frequência à escola. Então, hoje, eu acho que toda escola tem um profissional que faz a busca ativa de aluno, que, se bobear, vai até na casa ver o que aconteceu. Porque quando um aluno não vai à escola, não é responsabilidade só da família. A escola também é responsabilizada. A escola é responsabilizada pela falta, pela evasão, né, pelo não envio ao conselho tutelar. A gente permitir que uma criança falte da escola sem tomar nenhuma atitude, ai, Ruth, mas a aluna é tão chata, a diretora fica procurando. Nós somos responsabilizados enquanto educadores. E a iniciativa e a prática de ensino. O ensino, ele é livre, a iniciativa privada. Lembra que eu falei da escola privada, que tem as categorias? Lembra lá do alto padrão, que é uma escola boa, que visa o lucro. Não tem religião, não é público nem nada. A pessoa paga para ter uma boa escola. O coleginho, que é uma escola que a pessoa paga, é um ensino pago. E a escola tem uma religiosidade. E a escola privada de interesse público, que tem uma instituição por trás, geralmente religiosa ou confessional também, que tem uma instituição por trás, mas é financiada pelo poder público, aqui no nosso caso a prefeitura, certo? Então é livre a iniciativa privada, dentro das condições. Quais as condições? Cumprimento das normas gerais de educação nacional, autorização e avaliação de qualidade pelo poder público. E mesmo, você não falou que tudo tinha padrão de qualidade? Sim. Como que é feito esse padrão de qualidade? A supervisão das escolas particulares é do município, das escolas de educação infantil. E das escolas particulares de fundamental e médio é do Estado. Quer dizer que a mesma lei que gerencia o Doroteia Paulino Ferro é a mesma lei que gerencia o Instituto Samaritano. Sim, é a mesma lei, o mesmo profissional. Que vai vir? É por isso que tem BNCC, que tem todas as normativas que todos têm que seguir. Ruth, mas qual que é a diferença que o ensino, por exemplo, privado vai se mostrar tão diferente? A qualidade do material, o engajamento da família, a formação do professor, embora as redes públicas apresentem muito em formação de professor. Mas a diretriz é a mesma, LDB, BNCC, parâmetros de qualidade na educação infantil, todas têm que montar o ensino de educação infantil com base nos eixos de experiência, e o supervisor de ensino é quem vai fiscalizar. O supervisor do município, a educação infantil, o supervisor do estado, o fundamental e médio. Certo? Agora vamos parar um pouquinho.